Solidariedade à família, quem achar o Elvis e devolvê-lo pode ganhar de bandeja o Chevetinho 89, com toda a documentação em ordem. Agora vemos o trânsito ao vivo na Marginal Tietê, na altura da ponte do Tatuapé. E marginal que apresenta trânsito bom nos dois sentidos. À direita, os carros seguem em direção à rodovia Castelo Branco e à esquerda, os carros vão em direção à rodovia Ayrton Senna, em direção à Penha, a zona leste da capital. O índice já subiu, são 89 quilômetros de lentidão em toda a cidade. Lembrando que hoje São Paulo terá um dia quente, um dia de calor, a temperatura está na casa dos 20 graus e a máxima chega aos 30. Então, um dia quente típico de verão. Sol, muito calor e pancadas isoladas de chuva no fim de tarde. Então, preparado para a chuva. 8 horas pontualmente, hora oficial do Brasil. Muito bom dia para você que estava com a programação local aí da sua região. Bom dia para você também que já estava sintonizado no SBT Manhã através das milhares de antenas parabólicas espalhadas por todo o país. Para você que tem TV a cabo, para você que pode gastar um pouquinho mais e que tem também toda a qualidade, né, da imagem do SBT na sua TV por assinatura. Você que em qualquer lugar do mundo, através da internet, acompanha as edições dos nossos telejornais e fica muito bem informado. Para você que tem também o seu GatoNet. Todo mundo tem direito, não é? O gatinho deu até, você viu que deu uma escuridão aí. O gatinho está atento, o gatinho acordou, despertou. Estamos começando a edição nacional e vamos juntos até as 9 horas da manhã. Mais uma vez eu agradeço pela companhia, pela preferência e pela grande audiência, a audiência cada vez maior em todo o Brasil. Mais uma vez eu peço, onde você estiver, que Deus te guarde. Por onde você andar, que Deus te guie. O que você decidir, que Deus te ilumine e que em todos os dias de sua vida abençoe. Nós fomos feitos um para o outro, pode crer, por isso estou aqui. E eu estou aqui porque eu sou exatamente igual a você. E você, você não é diferente de mim? Nós somos iguais. Notícias, informações, prestação de serviço, a sua opinião, tudo isso faz do SBT Manhã nem maior nem melhor que ninguém, simplesmente diferente do que você gosta. Veja agora nossos destaques nesta quinta-feira. Invasão corintiana. Polícia para suspeitos. Eles foram reconhecidos por imagens das câmeras de segurança. E dentro do campo, o Timão volta a vencer. Protestos continuam na Venezuela. País está dividido. Renunciou. Deputado federal e no mensalão tucano deixa o cargo. Cochilo fora de hora. Ladrão invade casa e aproveita para tirar um ronco. Mais e melhor. Bichinhos de estimação ajudam idosos a mandar a solidão para longe. Vem, vamos lá com a mãe. E a presidente Dilma Rousseff admitiu a possibilidade de acionar as Forças Armadas se houver vandalismo durante a Copa do Mundo. Vamos até Brasília, onde está a minha querida Miliane Rodrigues, para saber o que mais disse a presidente em entrevista às emissoras de Alagoas sobre a segurança na Copa. Aliás, eu acho que não devia nem esperar a Copa, na minha modesta opinião. Eu acho que as Forças Armadas já deveriam estar nas ruas para garantir a ordem pública. Você não concorda comigo não, Willy? Bom dia a você e a todos os nossos amigos aí do Distrito Federal. Já devia estar há muito tempo, né, César? Bom dia para você, bom dia a todos. O presidente Dilma Rousseff disse também que o país vai investir 1 bilhão e 900 milhões de reais em segurança na cidade sede. O dinheiro será usado para coibir atos de vandalismo, como depredações de prédios públicos, pontos de ônibus, bancos e, claro, para proteger o cidadão. A gente falou ainda que está preparando um projeto que muda a legislação para garantir a normalidade no Mundial. A proposta do governo deve chegar ao Congresso até amanhã. E o político que ficou famoso por ser dono de um castelo milionário pode voltar à Câmara dos Deputados. Edmar Moreira, do PTB, pode herdar a cadeira do tucano Eduardo Azeredo, que renunciou ontem ao mandato. Azeredo é acusado de participar do chamado Menino Tucano. A renúncia de Azeredo acontece exatamente 2 semanas depois do Ministério Público pedir que ele seja condenado a 22 anos de prisão por lavagem de dinheiro e peculato,
que é desvio de dinheiro público. O primeiro suplente de Azeredo é Rui Muniz, atual prefeito de Montes Claros, e ele já adiantou que não vai renunciar. A vaga deve ficar então para Edmar Moreira, do PTB. O político é conhecido por não declarar um castelo avaliado em 40 milhões de reais. E os políticos condenados por crimes contra a administração vão perder o mandato automaticamente. A proposta ainda está votada, mas já foi aprovada por uma comissão especial da Câmara. E o mensalão, que abriu as discussões sobre a perda de mandato, tem mais uma etapa de julgamento hoje no Supremo Tribunal Federal. O que será julgado hoje, Daniel Adjuto? Bom dia. Oi, bom dia, Uliane, bom dia a todos. O Supremo começa a analisar hoje os chamados embargos infringentes, aqueles recursos que dão direito a um novo julgamento para quem teve pelo menos 4 votos favoráveis pela absolvição. Nesses recursos, os mensaleiros pedem a revisão da condenação para o crime de formação de quadrilha. Entre eles está Delúbio Soares, José Dirceu e também José Genuíno. Por falar em José Genuíno, ontem acabou o prazo de prisão domiciliar do ex-deputado. Os advogados já pediram para que ele continue cumprindo sua pena em casa. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu ao STF que faça uma nova análise das condições de saúde de Genuíno. Assim que ele tiver esse laudo médico em mãos, o ministro Joaquim Barbosa dá a resposta para saber se Genuíno vai poder ou não continuar cumprindo a sua pena em casa. A sessão do STF aqui para analisar esses embargos infringentes começa às 2h da tarde, Uliane. Obrigada, Daniel, pelas informações. E a Câmara dos Deputados vai pagar o chamado super salário já em fevereiro. Serão 11 milhões de reais a mais por mês. A realidade é tão distante que a internet levou um susto com a notícia. Não é verdade? Vai aumentar? Vai aumentar? É isso mesmo. Os super salários foram liberados pelo ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal. E um dia após a decisão, o presidente da Câmara revelou que os turbinados já voltam a ser pagos este mês. A decisão judicial tem que ser cumprida, portanto, vamos ter que pagar neste mês de fevereiro o salário de todos os servidores. Deste lado fica o Senado. A Câmara, somando o número de servidores que recebem acima do teto de R$ 29 mil, as duas casas têm quase 2.400 funcionários com super salários. Somente aqui na Câmara, esse gasto ultrapassa 130 milhões por ano. Quantos milhões de pessoas ganham um salário mínimo, né? No ano passado, o Tribunal de Contas da União recomendou o corte dos salários. Os casos chegam a R$ 80 mil. Agora, uma decisão foi tomada por um ministro do Supremo. O assunto ainda será julgado pelo plenário do tribunal. Por isso, o presidente do Senado propôs depositar o dinheiro em juízo até a palavra final. Quando o Supremo Tribunal julgar o mérito coletivamente, nós possamos liberar ou não, dependendo, evidentemente, da decisão. Dependendo da decisão, mas a decisão vai ser favorável para eles, não tem a menor dúvida. A pergunta que eu faço é para você, meu amigo, minha amiga de todas as manhãs. E o seu salário? Recebeu aí um super aumento? Ah, para com isso. Olha aqui, a Polícia de São Paulo realiza agora de manhã uma operação para prender torcedores do Corinthians que invadiram o centro de treinamento do clube no começo deste mês. Eles são acusados de roubo, dano ao patrimônio e formação de quadrilha. Vamos agora até o DHPP ao vivo conversar com meu querido amigo, o repórter João Fernandes, que tem mais informações pra gente. Ô João, agora em rede nacional, o João já esteve com a gente na primeira edição do SBT amanhã. Eu quero saber o seguinte, João. Quantas pessoas foram presas realmente, tem mandados de prisão para outros torcedores. Como é que está a situação nesse momento? Bom dia para você. Olá César, bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o nosso SBT Manhã. Pois é, agora há pouco, 2 viaturas e um utilitário chegaram aqui à sede do DHPP, no centro de São Paulo, com 10 torcedores, organizada cada 9 para a averiguação, e um deles foi em flagrante dentro da sede, repito, com um revólver calibre 38. Um pouco mais cedo, um outro torcedor da torcida organizada, Pavilhão 9, também foi detido na sede e trazido aqui para a averiguação. Isso aconteceu porque a operação deflagrada agora pela manhã, pouco antes das 5 da manhã, mobilizou 50 policiais em 30 viaturas. Eles saíram daqui para cumprir mandados de prisão de 5 torcedores, além de busca e apreensão nas sedes das torcidas organizadas Gaviões da Fiel, Pavilhão 9 e Camisa 12. Os policiais eles foram buscar qualquer tipo de prova de que os torcedores agem como quadrilhas armadas. Por exemplo, lá eles pretendem encontrar, até porque a operação continua nessas 3 sedes
manifestantes, eles pretendem encontrar lá paus com pregos, soco inglês, faca, armas, além de drogas. Esses materiais aí, eles são constantemente apreendidos, né, com torcidas antes ou depois das partidas dos clássicos paulistas, principalmente. Agora, entre os torcedores que tiveram a prisão decretada estão Gabriel Monteiro de Campos, Anderson Cavalcante da Silva, Tarcísio Basile Diniz, Fernando Wilson Carvalho e Tiago dos Santos Ferreira. Esse Tiago, César, na verdade, é o torcedor que ficou preso junto com outros companheiros lá em Oruro, na Bolívia, há 2 anos. Agora, como foi essa invasão ao centro de treinamento do Corinthians no começo do mês, a gente vê agora na reportagem de Fábio Diamante. Acompanhe. As prisões de 5 torcedores foram decretadas por causa dessas imagens. As câmeras de segurança do centro de treinamento do Corinthians gravaram o que o clube chama de invasão criminosa de uma quadrilha. Manhã do dia 1º de fevereiro, um pequeno grupo de torcedores se concentra na porta do CT. Rapidamente, o número aumenta. Com o clima tenso, a polícia militar é chamada. O bando de torcedores se aproxima da porta principal. Repare que alguns tentam cobrir o rosto. Torcedores garantem que o clube permitiu a entrada de representantes das organizadas. Foi aí que tudo fugiu do controle. As câmeras do clube gravaram um buraco feito na cerca. Por aqui passaram alguns dos invasores. Segundo o clube, poucas câmeras estavam funcionando. Uma coincidência que intriga a polícia. Esta é uma das poucas que gravaram a invasão. É possível ver no canto da tela os torcedores subindo correndo as escadas. São dezenas. Eles param e decidem seguir em outra direção. Minutos depois, um dos goleiros do time aparece. Ele saiu correndo do treino e parecia assustado com a invasão. Em outros pontos do CT, os invasores também foram gravados. Em 2 imagens, os grupos aparecem acompanhados de perto por policiais militares. As prisões são temporárias, valem por 5 dias. Os torcedores são acusados de roubo, dano ao patrimônio e formação de quadrilha. Entre os corintianos que tiveram a prisão decretada está Tiago dos Santos Ferreira. Ele ficou 6 meses na cadeia, em Oruro, na Bolívia, no ano passado, por causa da morte do menino Kevin Espada, de 14 anos. O garoto morreu depois de ser atingido por um rojão, atirado pela torcida corintiana durante a partida contra o San José, pela Taça Libertadores. Os outros torcedores que tiveram a prisão decretada são Gabriel Monteiro de Campos, Anderson Cavalcante da Silva, Tarcísio Basile Diniz e Fernando Wilson Carvalho, conhecido como Fernando Suíça. Eles fazem parte das torcidas organizadas Gaviões da Fiel, Camisa 12 e Pavilhão 9. Hoje faz exatamente 1 ano, né, 20 de fevereiro, que esses torcedores foram presos. Alguns torcedores do Corinthians foram presos lá na Bolívia. Se é que nós podemos chamar de torcedores. Nós temos problema nas torcidas, nas grandes torcidas de todo o Brasil, não apenas a torcida do Corinthians. Agora, o que eu lamento muito é porque o Corinthians praticamente acabou de ser campeão da Libertadores, campeão do mundo em 2012, não foi isso? Foi em 2012, quer dizer, a torcida quer fazer justiça com as próprias mãos. Foi lá, esganou o Guerreiro, o centroavante, que marcou talvez o gol mais importante da história do clube, não é? Então, realmente a gente vê aí uma sociedade totalmente degradada em todos os sentidos, né? Em todos os setores da nossa sociedade. E o futebol é a grande paixão do brasileiro. Não é possível que as pessoas fiquem impunes depois de fazer o que fizeram, não apenas nesse caso desses torcedores do Corinthians com a invasão do CT Joaquim Grava. Não, muito pelo contrário. Aqueles torcedores que fizeram a baderna, que fizeram. Isso para lembrar fatos recentes, porque são tantos que a gente acaba esquecendo, que aconteceu em Santa Catarina, os torcedores do Atlético Paranaense com os torcedores do Vasco. E assim por diante. E esse é o ano de Copa do Mundo. O Brasil que deveria ser exemplo, né? O Brasil que é o berço, o país do futebol, o melhor futebol do mundo, deveria ser também em termos de organização e principalmente com o torcedor, porque a paixão do brasileiro é, sem dúvida, o futebol. Mas, como disse o Alex, que completou 1000 jogos pelo Coritiba, né? Ele que é um cara diferenciado dentro e fora de campo, ele disse no final do ano passado, depois daquela bagunça toda, ele disse o seguinte: o torcedor precisa entender que o futebol não vale a pena. Entenda como você quiser. São 8 horas e 13 minutos, hora oficial do Brasil.
Aumentar a renda é a palavra de ordem para quem está aposentado. Para isso, só tem um caminho: voltar ao mercado de trabalho, ainda que em trabalhos informais. O famoso viver de bico. Foi o tempo em que a aposentadoria significava sombra e água fresca. Hoje em dia, o aposentado tem que se virar depois dos 60. O negócio é voltar a trabalhar ou viver de bicos para aumentar a renda. Os motivos para isso são muitos, a começar pelo endividamento. 1 em cada 4 brasileiros com dívidas tem mais de 65 anos. A conta não fecha no fim do mês. O resultado é que uma multidão de aposentados está buscando o que fazer. Uma pesquisa do Instituto Data Popular, em conjunto com a Serasa Experian, revela que 26,5% dos consumidores da classe média têm mais de 65 anos. É todo um mundo que não quer deixar a peteca cair. No ano passado, 47% dos aposentados voltaram ao batente, ainda que em trabalhos informais, segundo o levantamento de um site de empregos. 8h mais 15 minutos pela hora oficial do Brasil, e é isso que a gente quer saber de você. Agora, na nossa enquete de hoje, a aposentadoria quer dizer descanso ou mais trabalho, na sua opinião? O Everton acha que falta acesso à cultura, lazer e saúde. Veja. Meu nome é Everton Tadeu, sou funcionário público da cidade de São Paulo, capital. Na minha opinião, eu acho que se o governo garantisse para os aposentados, além da mixaria, que é a aposentadoria, direitos básicos como lazer, a cultura, a saúde, garanto que a maioria dos aposentados ficaria em casa. Olha, para o José, o aposentado precisa trabalhar para aumentar a renda. Acompanhe. Eu sou José Sebastião Bernardes. Sou músico profissional, sou de Cachoeira Dourada, Minas Gerais, e defendo a tese de que o pessoal que se aposenta por tempo de serviço deve sim permanecer no mercado, já que a demanda salarial do nosso país não tem suficiência. Ei, Minas Gerais, que nos acolhe com tanto carinho, com tanto amor. Muito obrigado aos mineiros, né, por sintonizarem sempre o SBT e ter no coração essa TV que é a TV mais feliz do Brasil. Agora, olha, preste atenção, veja que interessante. Pesquisadores da Universidade de Oxford detectaram um grave efeito colateral para quem vive conectado em redes sociais. Eles acreditam que fuçar a vida das outras pessoas, que aparecem felizes nas fotos e comentários, pode causar depressão e angústia. Então nós queremos saber: quando você acessa as redes sociais, você tem a sensação de que essas pessoas estão levando um vidão e que você ficou para trás? Mande a sua opinião, participe junto com a gente. Veja como é fácil. Basta gravar um vídeo, entrar na página www.sbt.com.br/jornalismo e clicar no link da enquete ao lado direito da tela. Em uma nova página, é só preencher os dados, clicar e enviar em arquivo para nos mandar seu vídeo e pronto. E além do site, você pode ligar diretamente aqui pra gente. O nosso número é em São Paulo, código DDD 11, está aí na sua tela, é o 32360170, 32360170. Deixe o seu recado, não esqueça de dizer o seu nome completo, também de onde você está ligando, porque queremos ouvir opiniões de todo o Brasil. Se você preferir, manda um e-mail pra gente com o número do seu telefone, porque a nossa produção, a nossa equipe entra em contato com você. Agendar um horário de maior comodidade para que você possa enviar a sua participação. Está aí na sua tela, sbtmanhã@sbt.com.br. Participe, é muito importante, como eu sempre digo, a sua opinião é de fundamental importância para o sucesso do nosso SBT Manhã. São 8h17, hora oficial do Brasil. Vamos ver como fica o tempo em todo o país. Ela sabe de tudo e conta tudo para a gente. A musa do tempo, Patrícia Rocha. Bom dia, Patrícia. Bom dia, César. Um ótimo dia. Bom dia também para você que nos assiste agora. E olha, hoje a aproximação de uma nova frente fria traz chuva para os 3 estados da região sul. Essa madrugada já foi registrada e considerada a mais fria do ano em Curitiba, mas à tarde os termômetros sobem e a máxima chega aos 27 graus. Em Porto Alegre, máxima de 32. Agora, uma outra frente fria também mantém a previsão de chuvas fortes entre Minas Gerais e Espírito Santo. Tempo firme e não chove hoje no litoral
litoral de São Paulo e também no Rio de Janeiro. Máxima de 30 graus na capital fluminense, na capital paulista e também em Vitória. Agora, as áreas de instabilidade e toda a umidade da Amazônia continuam provocando chuvas fortes por toda a região centro-oeste, principalmente o Mato Grosso e pela região norte do país, menos em Roraima. Agora tem mais água ainda no Nordeste, em toda a região. Chuva forte, então, entre o Maranhão, Ceará e a Bahia. E essa chuva intensa hoje, ela avança em direção à capital baiana, em direção a Salvador. Já nas outras regiões aqui do Nordeste, pancadas leves. Máxima de 32 graus em Salvador e Aracaju. Em outras capitais do país, a máxima será de 27 graus, então, em Cuiabá e Brasília. 32 em Belém do Pará. É com você, César. Obrigado, Patrícia. Olha, um avião monomotor caiu sobre uma casa no Tocantins. Infelizmente, uma criança morreu e 2 ficaram feridas. O acidente foi em Nova Araguaína, na região norte do estado. 4 pessoas estavam na casa, entre elas um bebê. Uma criança de 8 anos morreu. O irmão dela sofreu ferimentos leves e a irmã passou por uma cirurgia. Eu saí correndo e gritando, meus filhos, vamos correr, meus filhos, o avião vai acabar com tudo. Aí nós corremos. O piloto também foi levado para o hospital. A Agência Nacional de Aviação Civil informou que a documentação e a manutenção da aeronave estão em ordem. 8 horas mais 20 minutos, hora oficial do Brasil. Eu peço a você que continue com a gente aqui no SBT Manhã, porque na volta do intervalo você vai ver comigo, país dividido. Protestos continuam na Venezuela e a nossa repórter passou um aperto por lá. Você vai ver todos os detalhes daqui a pouquinho. E vai ver também que um homem reage a assalto e é baleado por um PM. É daqui a pouquinho aqui no SBT Manhã. Você conhece ou viu esta pessoa? Marcos Pereira Alves está desaparecido desde o dia 1º de outubro de 2008. Se você tiver alguma informação sobre ele, ligue para os números que estão na sua tela ou mande um e-mail. Maria cai numa armadilha e corre perigo. A minha filha, os meus filhos têm que saber que eu sou a mãe deles. A Madrasta, nesta quinta, 4h30 da tarde, no SBT. Anda com vergonha. Mais animado, vai. Boba! Chiclete pra grudar no seu ouvido, chiclete pra tocar no coração. Chiclete com banana e os grandes nomes da folia baiana. Você só vê aqui no SBT. Oferecimento Banco do Brasil, transformando a vida dos brasileiros. Colgate Luminous White, seu sorriso mais branco em uma semana. OLX, desapegou, vendeu, ganhou uma grana. E Itaipava, a cerveja 100% para um carnaval 100%. Como funcionário do Banco do Brasil, pode ser responsável pela educação de milhões de brasileiros. Meu sonho sempre foi ser médica, mas eu não tinha condições de fazer uma faculdade particular. Aí minha mãe resolveu me levar no Banco do Brasil. E aí a gente conheceu a Simone. O sonho da minha vida virou realidade por causa dela. Obrigada, Simone. É para transformar a vida dos brasileiros que o Banco do Brasil é parceiro do governo federal no financiamento estudantil. Banco do Brasil, bom para todos. Mau hálito, falta de confiança. Experimente algo completamente novo. Colgate Plax 2 em 1. É só agitar para misturar os dois líquidos. O roxo que refresca e o verde que protege. E as bactérias vão ralo abaixo.
isso que eu chamo de uma mistura perfeita. Novo Colgate Plax 2 em 1. Agite, sinta, veja. Colgate, marca número 1 em recomendação dos dentistas. Essa é a Dona Grazi, rainha da coxinha. O segredo? A filha Luísa. Luísa quer casar, só que pra Dona Grazi não pode ser qualquer um, não. Desapega, Dona Grazi. Anuncia o que ela não usa mais na OLX e casa logo a moça, antes que ela acabe ficando pra titia. Que coxinha. Faça como a Dona Grazi, anuncie grátis e venda tudo na OLX. Quer vender? Fotografou, publicou. Desapega, desapega. OLX. Hoje, estou diante de um desafio penoso. Como vencer a mente de um criminoso? Como eu posso ser normal se eu tenho esquizofrenia paranoica? Um dos crimes mais chocantes desse século. Eles matavam e depois se alimentavam dos restos mortais de suas vítimas. Você sente prazer no sofrimento humano? É a primeira vez que eu falo a verdade. Conexão Repórter com Roberto Cabrini. Hoje, 00:15, no SBT. Qualidade aprovada. Você acha que alguém precisa beber, se drogar para se divertir? Eu não. Vem brincar carnaval comigo na banda Alegria Sem Ressaca, da Associação Brasileira de Alcoolismo e Drogas. Vamos mostrar para todo mundo mais uma vez que a alegria natural é bem melhor e não tem nenhuma contraindicação. A banda Alegria Sem Ressaca sairá neste domingo pela manhã na Orla de Copacabana. Vem! Apoio SBT Rio. Roberta agarra a oportunidade Você pode me dizer o que é que está acontecendo aqui? e abala o namoro de Diego. Se você não deixar a banda, então eu te deixo. Rebelde, hoje 9:15 da noite, no SBT. São 8h mais 25 minutos, 8h25 pelo horário oficial do Brasil. Muito obrigado a você que liga e se liga todo dia junto com a gente aqui no SBT Manhã. E os protestos tomaram conta das ruas de Caracas, capital da Venezuela. O país está dividido entre aqueles que defendem os planos do governo de Nicolás Maduro e entre a oposição que se diz cansada com a inflação elevada e a falta de produtos. O presidente do país afirmou que não vai dar trégua aos que desafiarem a democracia. Com o opositor Leopoldo Lopes ainda na prisão, muitos venezuelanos voltaram a fechar as ruas com pedras e fogo em protestos que se espalharam pela capital do país. Somos jovens cidadãos e aqui fazemos uma resistência pacífica, nos disse o rapaz que cobriu o rosto e se distanciou do local onde acontecia o maior enfrentamento por medo. Partimos em direção à Praça Altamira, principal lugar de protesto, principalmente dos jovens venezuelanos. Ali vimos de longe que um grupo encantava a polícia com pedras. De repente, a correria. Um jovem ferido no olho é levado às pressas de moto a um hospital. Olha só. Nos posicionamos. Com Leopoldo Lopes preso ou em liberdade, os manifestantes dizem que os protestos vão continuar e vem um aviso. Homens da Guarda Nacional de moto surpreenderam quem estava ali pacificamente com bombas de efeito moral. Foram 2 horas de espera acuados. Entre os mortos nos confrontos, a última vítima é uma ex-miss. Gênesis Carmona tinha 22 anos e morreu ontem depois de passar dias internada. Os manifestantes dizem que continuam nas ruas. O governo de Nicolás Maduro afirma que não dará trégua aos que desafiarem a democracia. Você acompanhou o trabalho da nossa correspondente Patrícia Vasconcelos e você viu que no momento em que ela gravava a passagem dessa reportagem,
ela ficou no meio de um fogo cruzado, né? Essa que é a grande realidade no meio dos protestos e todo mundo está acompanhando e querendo saber como vai ficar, né? Que desdobramentos nós teremos com tudo isso que está acontecendo nesse país, que é importante aqui da América do Sul, e por isso nós vamos conversar agora com ela, nossa correspondente Patrícia Vasconcelos, direto de Caracas, capital da Venezuela. Patrícia, muito bom dia para você. Por favor, traga as últimas informações, como está a situação por aí e fale também do medo que você evidentemente sofreu, né, no momento em que você gravava essa reportagem. Bom dia. Oi, César, bom dia. Olha, Caracas está despertando agora, né? Não temos notícias de protestos agora de manhã, são quase 7 horas da manhã aqui. Olha, essas imagens que vocês viram agora aí no Brasil fazem parte de uma das noites mais violentas desde que os protestos começaram. O que aconteceu? O líder oposicionista, que eu citei aí na reportagem, Leopoldo Lopes, ele prestava depoimentos no Palácio da Justiça. Esse depoimento foi até quase 2 horas, 2h30 da manhã, horário de Brasília. E os venezuelanos que apoiam esse político opositor e são contra o governo, eles se posicionaram em diferentes pontos da cidade, especialmente aqui na região de Chacal, que é a região leste da cidade, onde os protestos são mais intensos. A polícia venezuelana, ela está tentando dificultar a concentração de muita gente. Então, o que está acontecendo aqui em Caracas? Os grupos de protestos, protestantes, eles estão se concentrando em diferentes lugares. Eles me disseram que é uma tática de guerrilha. E a ordem do governo de Nicolás Maduro é dispersar, seja como for, toda e qualquer concentração de pessoas. Essa polícia que vocês viram chegando de moto e nos surpreendeu enquanto eu gravava minha passagem, a polícia da Guarda Nacional, e ela foi designada pelo governo para limpar mesmo as ruas e acabar com os protestos e prender quem quer que seja que possa estar colaborando com os manifestantes ou com os opositores. E Nicolás Maduro, ele chama esses manifestantes de fascistas e grupos que só buscam a violência. Eu, sinceramente, César, que fiquei ali no meio do fogo cruzado, a violência que eu vi, sinceramente, partiu de quem deveria garantir a segurança daquelas pessoas. Naquela praça estavam, a maioria das pessoas ali eram jovens, havia muitos moradores também, é um bairro de classe média, e as pessoas estavam muito assustadas. Eu tive que me assustar, tive que me esconder num prédio residencial, um senhor que deu passagem para cerca de 80 pessoas que ficaram na varanda da casa dele, e eu fiquei cerca de 2 horas escondida ali com essas pessoas e tinha muito medo de sair na rua, porque eu não me sentia segura em sair na rua, mesmo quando o confronto parecia mais tranquilo, me identificar como jornalista e caminhar. Até porque aqui em Caracas há grupos armados que são civis, que eles andam armados com revólveres de motos, e a gente sabe que também os jornalistas da imprensa internacional, eles não estão sendo vistos com bons olhos aqui, por esses grupos armados e por parte da polícia que estaria aí para defender os interesses de Nicolás Maduro. César. Obrigado, Patrícia. Eu sei que não é fácil, mas procure descansar. Eu recebi a informação de que você varou toda essa madrugada acordada, depois de tudo que você viveu, de tudo que você passou. E não é fácil, principalmente num clima de insegurança como existe hoje na Venezuela, lamentavelmente. E a gente espera que você possa voltar o mais rápido possível e, se possível, trazendo boas notícias. Obrigado, Patrícia. Olha, começa hoje o julgamento dos policiais acusados de participar da tortura e da morte de Amarildo no Rio de Janeiro. É para lá que nós vamos agora conversar com a Eliane Borges, porque ela traz todas as notícias para a gente, com todos os detalhes desse primeiro dia de julgamento. Bom dia para você, Eliane. Bom dia a todos os nossos amigos cariocas. Bom dia a você também, César. Bom dia a todos. A audiência está marcada para começar às 2 horas da tarde. Nessa primeira sessão vão ser ouvidas algumas testemunhas. O Ministério Público convocou 19 de acusação, enquanto 20 foram indicadas pela defesa. O major Edson Santos, ex-comandante da UPP da Rocinha, e mais 24 policiais militares foram denunciados pela promotoria pelos crimes de tortura, ocultação de cadáver, fraude processual, omissão imprópria e formação de quadrilha. Eles estão presos desde outubro do ano passado. O ajudante de pedreiro Amarildo sumiu depois de ser levado por policiais militares para ser interrogado na sede da unidade de polícia pacificadora. E até agora o corpo continua desaparecido.
E mais um caso envolvendo PMs vem à tona. 3 policiais militares aqui do Rio de Janeiro vão responder por homicídio pela morte de 2 jovens. Segundo investigações, eles alteraram grosseiramente a cena de um crime na Zona Norte. Parentes dos 2 rapazes mortos e um dos sobreviventes que estava em outra moto prestaram depoimento na delegacia na Zona Norte do Rio. Imagens do dia do crime, divulgadas pelo jornal Extra, mostram 2 motos sendo perseguidas pela polícia militar. Depois, os 2 mototaxistas são vistos no chão, baleados. Alain Pereira, de 20 anos, e Gleberson Nascimento Alves, de 28, morreram na hora. O crime aconteceu no dia 10 de fevereiro. Na época, os PMs disseram que os jovens atiraram contra eles. Essa peça de moto que os rapazes carregavam teria sido confundida com um fuzil. Os moradores da comunidade onde os jovens moravam, na Zona Oeste, protestaram durante 2 dias seguidos por causa das mortes. As câmeras de segurança próximas ao local estão sendo analisadas. O delegado responsável pelo caso não quis gravar entrevista, mas informou que os 3 PMs vão ser indiciados pelos crimes de homicídio doloso e fraude processual. Os policiais teriam mexido na cena do crime e colocado uma arma na mão direita de Gleberson. A versão dos PMs indignou os parentes, porque a vítima que estaria com a arma era canhota. É impossível uma pessoa que trabalha com uma mão pegar uma arma e atirar com a outra. Os 3 PMs foram afastados de suas funções e vão ser indiciados nos próximos dias, depois que todas as provas do crime forem reunidas pela Polícia Civil. E agora você vai ver a que ponto chega a audácia da bandidagem. Um ladrão invadiu uma casa e resolveu... Coitado, o ladrão também trabalha duro, não é? Fica cansado e por isso ele resolveu tirar um cochilo ali mesmo no sofá. Mas olha, cada coisa que a gente encontra, cada matéria que nós mostramos é uma surpresa atrás da outra. Dá só uma olhada. O criminoso estava tão confortável que chegou a roncar. Ele havia arrombado a porta de uma casa em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, mas um vizinho viu e chamou a polícia. Quando os PMs chegaram, o ladrão folgado estava no maior sono e nem se assustou quando acordaram. Polícia, levanta aí com a mão na cabeça. Vai. Luiz Antônio Varelo da Rocha, de 38 anos, já tem 15 passagens pela polícia. Dessa vez foi indiciado por furto qualificado e pode pegar até 8 anos de cadeia. Olha aí, ó. É aquele sono profundo, né? Ele estava cansado. 15 passagens, o rapaz já tem pela polícia, pô. Você viu? Ele colocou a mão na cabeça, aquela câmera, aquela lentidão, aquela tranquilidade. Olha aqui, a presidente Dilma Rousseff está em Porto Alegre. Hoje ela vai fazer a entrega oficial do Beira-Rio, estádio que vai receber 5 partidas da Copa do Mundo. Minha querida amiga Ediene Ferigolo já está a postos de vermelho, já está colorada, né, manifestando isso, e ela usa essa cor apesar de ser gremista. Brincadeira, Didi, brincadeira, não ofende. A torcida do Rio Grande do Sul realmente tem uma rivalidade muito grande, mas é um motivo de alegria não só para a torcida colorada, mas para todo o povo do Rio Grande saber que tem mais um estádio, não é? No padrão FIFA, não é verdade, Ediene? Bom dia. Exatamente, César. 2 belíssimos estádios aqui em Porto Alegre. Bom dia para você, meu amigo. Bom dia a todos. Vamos falar da presidente, então? A presidente Dilma desembarcou ontem na base aérea de Canoas, aqui na região metropolitana de Porto Alegre. De lá, ela seguiu de helicóptero até a zona sul da capital gaúcha, onde tem um apartamento. E daqui a pouco, às 9 horas da manhã, a presidente participa, então, da inauguração oficial do Estádio da Copa, o Estádio Beira-Rio. Depois ela segue para Caxias do Sul, na Serra, onde abrirá a Festa Nacional da Uva. Por volta das 4h30 da tarde, Dilma viaja para Roma, na Itália. César, você mostrou o ladrão do minhoco. Agora veja o que aconteceu em Lajeado, aqui no Rio Grande do Sul. O cliente de uma lotérica reagiu ao assalto e acabou sendo baleado pela polícia. O PM abriu fogo antes de saber quem era o criminoso. A tentativa de apostar na sorte terminou em azar e numa ação supostamente errada da Polícia Militar Gaúcha. O homem caído no chão levou 4 tiros. Fábio Cardoso, de 27 anos, estava na lotérica quando um assalto aconteceu. Resolveu enfrentar um bandido e quase perdeu a vida, baleado por PMs. Depois de levar os pertences das vítimas, o criminoso saiu.
Ao se deparar com a polícia, bem próximo daqui, resolveu voltar. Entrou novamente na lotérica, largou a arma e deitou no chão. Foi o momento em que Fábio decidiu agir. Ele pegou o revólver e apontou para o bandido. Quando os policiais militares chegaram aqui no local, confundiram o cliente com um assaltante e acabaram atirando. Uma das balas atingiu o peito do rapaz. Internado às pressas, ele resistiu aos ferimentos. O caso aconteceu nesta lotérica de Lajeado, a 130 quilômetros de Porto Alegre. O comando da Polícia Militar abriu um inquérito para apurar a conduta do soldado que atirou. O verdadeiro ladrão acabou preso. Olha, para tudo, porque tem um vídeo fazendo muito sucesso na internet, nas redes sociais. A gravação mostra uma senhora no meio de um alagamento na estrada. O que poderia ser trágico, no final se torna muito cômico. Ela clama, oh, Jesus, acelera, não é acelera, acelera Jesus, Jesus de Nazaré, Nossa Senhora Aparecida. E depois que ela passa, aí depois ela dá só uma olhada. Olha lá a quantidade de água. Deixa aí, deixa o povo ir. Ué, o cara não vai não? Vamos ver o que acontece. Muita água. Se parar ali, cara. Vai! Larga isso, meu filho. Bora, coragem. Nossa Senhora. Primeira, acelera. Acelera muito. Não pode acelerar muito. Acelera muito, devagar. Acelera, Jesus. Acelera, Nossa Senhora Aparecida. Jesus Nazaré. Jesus, Ave Maria, cheia de graça. Ai, Jesus, vai. Passamos, cara. Passamos, Senhor. Bora! Passei! Passou e aí passa o nervoso, meu irmão. É palavrão que não acaba mais. Primeiro clama, pede ajuda dos santos, né? Todos eles. Depois, continue com a gente aqui no SBT Manhã, porque na volta do intervalo você vai ver comigo mais e melhor. Bichos de estimação podem ajudar idosos a ter uma vida muito melhor. E você vai ver também. Agora vai! Quem segura o Corinthians? Timão vence a primeira depois de 6 partidas em jejum. Com gol do Jadson ainda, hein? Daqui a pouquinho no SBT Manhã. Você conhece ou viu esta pessoa? Paulo Rodrigo está desaparecido desde o dia 30 de maio de 2009. Se você tiver alguma informação sobre ele, ligue para os números que estão na sua tela ou mande um e-mail. Tá todo mundo no maior entusiasmo, mas tem gente morrendo de inveja. O vestido dela é perfeito. E o menino que tá com ela é um gatinho. Chiquititas, hoje 8h30 da noite no SBT. Este papel é como a superfície da sua pele. Sabonetes que se dizem hidratantes danificam o papel, assim como fazem com a hidratação da sua pele. Dove é diferente. Com 1 quarto de creme hidratante, Dove não danifica a hidratação da sua pele. Para apertar aqui, é só apertar aqui. Contra a prisão de ventre, Lactopurga age de modo rápido e eficaz. Com Lactopurga, você comanda seu intestino. Agora em embalagem econômica. Danoninho apresenta. Dentro do Danoninho, o que tem? Calça do leite. Tem. A vitamina e a fruta. Tem. E a energia pra brincar também. Tem mesmo. Danoninho, gostoso e nutritivo. Agora na Casas Bahia, você leva tudo o que precisa para sua casa com a prestação que cabe no seu bolso. Tem conjunto estofado Caribe de 2 e 3 lugares por apenas R$ 59,90 mensais. Aproveite, é um 2 e 3 lugares por R$ 59,90 mensais. É a loja toda sem entrada. Tem racks ou painéis a partir de R$ 19,90 mensais. E cama box de casal Manes com bolas pocket ensacadas por apenas R$ 89,90 mensais. Venha para Casas Bahia. Aqui as prestações cabem no seu bolso. Quem tem a vida super corrida precisa neutralizar os efeitos de um dia intenso. Eu uso e recomendo o novo Dermacide Neutralize. Roupas justas, calor e a correria podem deixar partes do seu corpo suarem mais que as outras. Mas a exclusiva fórmula Odor Control neutraliza e protege contra possíveis odores. Com Dermacide me sinto segura na academia, trabalho e até o final do dia.
Dermacide Neutralize, o novo sabonete íntimo da marca mais recomendada pelos ginecologistas. Virada de preços Mattel. Super ofertas. Max Steel armadura turbo de R$ 79,99 por R$ 49,99. Bonecas Barbie com até 40% de desconto. E tem mais brinquedos em promoção. Virada de preços. Agora sua pele vai se sentir o máximo todos os dias. Nova linha de hidratantes Monange. Nutre até a segunda camada da pele. Monange, você é o máximo. Dolly Guaraná, Dolly, o melhor. Dolly Guaraná, o sabor brasileiro. Dolly Guaraná, Dolly. Qualidade aprovada. Dolly Guaraná, Dolly Guaraná. Dolly Guaraná, Dolly Guaraná, Dolly Guaraná, Dolly Guaraná, Dolly, 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 Dolly. Suas unhas andam feias, grossas, amareladas? Cuidado! Pode ser micose, causada por fungos que exigem tratamentos específicos. A boa notícia é que chegou o novo Unha Plus, o medicamento para a micose da unha do pé. Sua fórmula penetra nos microcanais, eliminando a micose. Recupere suas unhas já! Para recuperar suas unhas, não tem mais segredo. Tem Unha Plus, o especialista que resolve. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Leia a bula. Você sabe que eu tava contando os dias pra te trazer. Lá vem o borborigmo. Vai estragar tudo. Borborigmo é o som dos gases que incomodam e causam dores na sua barriga. Para acabar com os gases, não tem dúvida. Lufital, o original. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Qualidade aprovada. Dolly Guaraná. Dolly, 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 Dolly. 8 horas mais 45 minutos, hora oficial do Brasil, faltando 15 para as 9. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência, pela companhia de todas as manhãs aqui no SBT Manhã. Graças a você, temos uma audiência cada vez maior em todo o Brasil. Nosso muito, muito, muito obrigado. Olha, depois da morte de 26 pessoas e de mais um dia de protestos, o presidente da Ucrânia anunciou uma trégua com os líderes da oposição. Acompanhe. O homem de jaqueta vermelha vê a polícia de longe. De repente, um tiro. Ele cai e é levado por amigos. É mais uma cena para marcar os dias mais trágicos da Ucrânia desde a independência do país em 91. Os manifestantes agora tentam tomar prédios públicos. Nesta quarta, a polícia se preparava de um lado e os manifestantes do outro, com pedras retiradas do calçamento. A oposição, que defende um alinhamento com a União Europeia, quer a renúncia do presidente do país, que é aliado do governo russo. 25% de todo o gás consumido na União Europeia vem da Rússia, mas para chegar até lá tem que passar pela Ucrânia, o que torna o país estratégico tanto para os europeus quanto para o governo russo. Os Estados Unidos já tinham defendido a ideia e agora, depois da tragédia, a União Europeia também está cada vez mais próxima de aprovar sanções à Ucrânia. Mexer nos bolsos dos governos não funciona sempre, mas incomoda. As Nações Unidas também querem que as mortes sejam investigadas por uma comissão internacional. Os sinais mais claros, por enquanto, mostram que o que está ruim pode ficar ainda pior. E a cocaína produzida na América do Sul é vendida por um valor 40 vezes maior na Austrália ou na Nova Zelândia. E grande parte do que vai para o exterior passa pelo Brasil. As imagens exclusivas que você vai ver agora, gravadas no Aeroporto Internacional de São Paulo, mostram que os traficantes usam todo tipo de artifício para tentar embarcar com a droga. A cocaína
é escondida até, acredite, em preservativos. A reportagem é do Peterson Isidoro. Era nesta prancha de sandro que a droga estava armazenada, quase 3 quilos de cocaína pura. O vídeo feito pela Polícia Federal mostra o momento que os agentes encontram a droga separada em sacos plásticos. O dono da prancha, Jorge Rodrigues, de 33 anos, saiu de Florianópolis e parou em São Paulo. Aqui o rapaz, que receberia mais de R$20 mil pelo serviço, embarcaria num voo com escala em Santiago, no Chile, e tinha como destino final a Nova Zelândia. A criatividade de pessoas aliciadas por quadrilhas internacionais para levar a cocaína ao outro lado do planeta vem chamando a atenção dos agentes que trabalham no Aeroporto Internacional de Guarulhos, o maior da América Latina. Assim como nós fazemos o estudo de perfis de passageiro, também os traficantes fazem o estudo do nosso trabalho. Essas fotos são de um casal de equatorianos parado no check-in antes de embarcar rumo a Lisboa, Portugal. A mulher carregava parte da droga nas pernas. A surpresa veio quando os policiais revistaram a bagagem de mão. 54 preservativos cheios de cocaína misturada a substâncias líquidas. Neste outro flagrante, feito este mês, os agentes conseguiram interceptar uma lata de figo em calda, recheada da droga, desta vez misturada com água. Só em 2013, a Polícia Federal aqui do Aeroporto Internacional de Guarulhos prendeu 275 pessoas e apreendeu quase 1,5 toneladas de cocaína. Agora, nos primeiros 40 dias de 2014, 18 pessoas já foram flagradas e detidas tentando sair do Brasil com algum tipo de entorpecente. A cocaína produzida na América do Sul tem um valor de ouro em outras partes do mundo. Aqui, o quilo da droga pura custa em torno de R$5 mil. Na Europa, é vendido a R$80 mil. Em países como a Austrália e Nova Zelândia, o valor pago é 40 vezes mais alto. Por isso, muitos se arriscam para furar a fiscalização. Oito horas mais 50 minutos, faltando 10 minutos para as 9 horas da manhã, hora oficial do Brasil. E para você, a aposentadoria é tempo de descanso ou de mais trabalho? Essa é a pergunta da nossa enquete de hoje. A jovem Dayana está preocupada com a situação dela no futuro. Meu nome é Dayana, eu tenho 25 anos, moro em Diadema, São Paulo, sou balconista. Na minha opinião, se nós jovens não pensarmos agora, nossa aposentadoria vai ser triste. Porque se agora a gente já vê os idosos enfrentando fila para pegar remédio, imagina daqui 20, 30 anos, quando for nossa vez. Verdade, Dayana. Olha aqui, para a Isabela, a velhice aqui no Brasil não tem dignidade, não. Sou Isabel Silva, falo de São Paulo e sou aposentada. Para mim, a aposentadoria significa decepção e perda de qualidade de vida a cada ano que passa. Ou seja, uma velhice sem dignidade. Lamentavelmente, Isabel. Agora, preste atenção e veja que interessante. Pesquisadores da Universidade de Oxford detectaram um grave efeito colateral para quem vive conectado em redes sociais. Eles acreditam que fuçar a vida de outras pessoas que aparecem felizes nas fotos e comentários pode causar depressão e angústia. Então, nós queremos saber, quando você acessa as redes sociais no seu telefone ou no seu computador, você tem a sensação de que as pessoas estão levando um vidão muito melhor e que você acabou ficando para trás? Mande a sua opinião e participe junto com a gente. Veja como é fácil. Basta gravar um vídeo, entrar na página www.sbt.com.br/jornalismo e clicar no link da enquete ao lado direito da tela. Em uma nova página, é só preencher os dados, clicar e enviar em arquivo para nos mandar seu vídeo e pronto. Estamos aguardando a sua participação e agora vamos falar de futebol. O atacante Fred do Fluminense encerrou um jejum de 6 meses. Veja os gols. Mesmo desajeitado, Fred mostrou faro de artilheiro. De cabeça, ele fez o gol da vitória do Fluminense sobre o Macaé pelo Campeonato Carioca. O Vasco venceu o Bangu com gols de Tales e do colombiano Montoya. O Flamengo também não teve dificuldades contra o Madureira. Leozão contra fez o primeiro do rubro-negro e Negueba fechou a conta, 2-0.
Pelo Campeonato Paranaense, o veterano Alex deixou a marca dele no 10º jogo como profissional. Ele bateu pênalti e definiu. Coritiba 1, J. Malucelli 0. Depois de 6 jogos, o Corinthians venceu no Paulistão. Com 2 minutos, bate e rebate na área corintiana, até a bola sobrar para Lelê abrir o placar para o Oeste de Itápolis. Romarinho deixou tudo igual e Jadson virou o jogo. Corinthians ainda lanterna do grupo 2, Oeste 1. Aos 43 minutos do segundo tempo, o artilheiro do Palmeiras, Allan Kardec, fez Palmeiras 1 e Ituano 0. O Verdão é o único time invicto no Campeonato Paulista. Sai pra lá, solidão. Chegar à melhor idade não significa viver sozinho. A repórter Simone Queiroz mostra como um bichinho de estimação pode fazer a diferença e trazer qualidade de vida. Veja. Lá vem o Toy. Um verdadeiro herói para a Dona Teresa. Ela tem 73 anos, ele 14, o que equivale a uns 70 na cronologia dos cachorros. Pois nem o cansaço de uma vida longa, as doenças impediram Toy de provar que sim, ele é um amigo e tanto. Há um ano, Dona Teresa sofreu um infarto enquanto passeava com o cão. Ela caiu bem aqui nesse corredor. Sabe o que o Toy fez? Ele foi lá na portaria, olhou pro guarda, virou as costas e voltou. Aí falaram, olha, alguma coisa aconteceu com a Dona Teresa. Aí vieram aqui. Quer dizer, ele avisou que a senhora tinha passado? Avisou que eu tinha caído aí. Ele é muito protetor, ele é muito amigo, sabe? Ele é muito meu amigo. Se eu dizer pra você, você vai dizer, o que é isso? Eu amo mais ele do que minhas próprias filhas. Dona Teresa não está sozinha neste sentimento de gratidão que envolve idosos e animais. Os bichanos, não importa de que espécie, tendem a ocupar o espaço deixado pelas mudanças de rotina e até por pessoas que se foram. O idoso, muitas vezes, ele passou por muitas perdas na vida, ele já não está trabalhando, então ele perdeu um pouco essa função, essa questão de responsabilidade, e o animal, ele traz isso tudo de volta. Tem que cuidar do animal, ele tem que dar comida, então essa pessoa se sente útil de novo, né? Ela tem esse vínculo muito forte, então o animal, ele ocupa esse espaço das pessoas que por vezes foram embora, dos filhos que saíram de casa. Estudos em todo o mundo mostram que ter um animal de estimação faz toda a diferença nessa fase da vida. Devolve autoestima, alimenta a vontade de viver e, óbvio, faz companhia. Para quem mora só ou fica o dia inteiro em casa sozinho, muitas vezes o bicho oferece a única oportunidade do idoso falar. Vem, vem. Vamos lá com a mãe. Vamos. Kiko, onde você vai? Dona Andreina é um ótimo exemplo. Ela e o Tico são inseparáveis. O que é o Tico na sua vida? Ah, é a minha vida. É a minha vida porque sobrou só ele. Morreu toda a minha família. Aí não posso chorar. Eu acho que eu sobrevivi à morte do meu marido por causa dele. Por quê? Porque tinha alguém que me acompanhava, alguma amizade, eu tinha que cuidar dele, porque ele está cego e me faz companhia, onde eu vou ele vai. Aliás, essa, digamos, obrigação de levar os cachorros para andar e outras coisinhas mais, pelo menos 2 vezes por dia, faz um bem danado para o dono. Muitos estudos falam sobre a questão cardiovascular, da saúde cardiovascular. As pessoas que convivem com animais, que têm uma boa relação com os animais, eles têm menos chances de ter acidente cardiovascular. É porque enquanto um anda na frente, o outro atrás também faz exercício, mesmo quando existem dificuldades. O dono sabe que o bicho precisa e vai à luta.
E tem mais. Os animais contribuem até para a vida social dos donos. São pessoas com assuntos em comum. Então, quando se encontram, surgem conversas, amizades. A dona Celeste, por exemplo, conhece todo mundo no condomínio, graças ao Chico. O Chico era um cachorrinho que ela teve, que já morreu, mas as amizades permanecem e ela até já arranjou uma nova companhia. Linda! Eis-a-Linda, que nome perfeito, não? Esses olhos vivos, pelo macio, um dengo só. Dona Celeste encontrou a gata siamesa perdida, perguntou aos porteiros e vizinhos, ninguém sabe do dono. Faz pouco tempo, mas o suficiente para se apaixonar. Fica fazendo parte da família, é uma coisa nova. Tem 15 dias, eu chamo, ela vem. Como é que um gato faz isto? Não sei, há uma afinidade já dela comigo. Ah, os bichos reconhecem quem gosta deles. Depois de anos, Dona Celeste ainda sofre a ausência do Chico. Foi um sofrimento. Foi muito grande, muito grande. Da saudade. Ainda hoje. Isso é algo a que as famílias devem estar atentas. O luto pela morte do animal de estimação pode ser tão doloroso quanto por uma pessoa. Afinal de contas, eles estão sempre lá, protegendo, dando e recebendo atenção e carinho, lembrando a todo instante como é bom ter um amigo. Olha, eu sou fã dessas matérias da Simone Queiroz. E tem aquele ditado que diz o seguinte: quanto mais eu convivo com um homem, mais eu sou apaixonado pelos animais, não é? E, lamentavelmente, muitas pessoas são abandonadas pelos próprios filhos, pelos familiares, ao contrário do que acontece com os animais, especialmente o cachorro, que é fiel até os nossos últimos dias. Uma quinta-feira muito produtiva e abençoada para você. A gente se vê amanhã, se Deus quiser e você assim permitir. Tchau!